Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar agora sobre as unidades de 5 a 8, os tópicos principais dessas unidades. O que eu gostaria de falar com vocês referente à nossa prova presencial? Nós teremos questões discursivas e questões objetivas. Dessa forma, até mesmo para ajudá-los na compreensão, nós vamos trabalhar os tópicos principais, ok? Então vamos começar? Nós vamos falar sobre a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Mas antes disso, eu gostaria também de mencionar a importância da escrituração contábil, porque isso é muito importante. Os livros contábeis que estão lá na nossa unidade 3 são muito importantes. Então eu gostaria de falar, aproveitando antes de começar com a DRE, eu gostaria de falar que nós temos o livro Diário e o livro Razão. O livro diário é aquele livro que diariamente eu tenho que estar lançando, ele é obrigatório, principal, cronológico, registra todos os fatos em ordem de acontecimento, ou seja, dia, mês e ano. O que acontece? Em cada dia tem que ser registrado. Então esse é o livro diário, que é a ordem cronológica, dia, mês e ano. Obrigatório também é o Razão, que é o principal, é cópia fiel do diário. É sistêmico, pois registra os fatos por cada conta, ou seja, o saldo individual de cada conta é escriturado no livro Razão, tá? Isso aí é só 2 tópicos que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Sobre o livro diário, que o acontecimento é cronológico, ou seja, por ordem de acontecimento, dia, mês e ano, e o Razão, que é o saldo individual das contas. Então vamos lá partir para o DRE. O que quer dizer a DRE? Demonstração do resultado do exercício. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa definição, porque nós temos questões também discursivas. Tá? A DRE é a elaboração da DRE, objetiva demonstrar de que forma foi alcançado o resultado da empresa naquele exercício. Ou seja, qual é o resultado? Se teve lucro ou se teve prejuízo, detalhando a composição das receitas e das despesas e de que forma afetarão o patrimônio líquido da empresa. Trata-se, eu coloquei aqui, de um modelo de demonstração ligado diretamente ao regime de ocorrência dos fatos geradores da DRE, de receitas e despesas. O Dzinho, eu coloquei aqui o Dzinho para lembrar você de despesa, e o RE de resultado para receita, ou seja, é uma dica que nós estamos passando, tá, para vocês. Porque pode parecer mais conta ativo, passivo, e você se misturar. Para que você não venha se confundir, quando você vê DRE, o Dzinho já vai te falar que é despesa. Então não pode ser uma conta de ativo, não pode ser uma conta de passivo. Não pode ser outro tipo de conta, a não ser por isso que nós marcamos. Queridos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Nessas marcações de letras, nesses tópicos grifados, que vocês também grifem na hora de estudar. E os resultados são os lucros. Os resultados, que são os lucros ou prejuízos. Na estrutura do DRE, nós não vamos cobrar a estrutura do DRE para vocês, tá? Que a estrutura ela é grande. Mas o que será para que você possa ter um entendimento, tá? A receita líquida operacional na venda e prestação de serviços, menos os custos, é igual a lucro bruto operacional. O que quer dizer isso? Eu tenho uma receita líquida, menos os custos, eu tenho lucro bruto. Cuidado que pode aparecer lucro líquido. Não. Eu tenho uma receita líquida, tirei os custos de venda, eu tenho um lucro bruto. Então, na estrutura do DRE, nós colocamos aqui que sempre que você for lembrar da estrutura do DRE, claro que você não vai ter que gravar aquela estrutura toda, tá? É só para vocês terem uma noção. Nós temos a receita bruta operacional, então você vai lembrar que dentro da estrutura do DRE nós temos receita, nós temos despesas, nós temos custos, tá? Para que você possa lembrar, tá? E nós temos o lucro. Tem um lucro líquido, lucro operacional,
Mas é só para vocês saberem. Por quê? Pode aparecer uma pergunta, uma pergunta sobre caixa. Não vem na estrutura do DRE. A caixa é do ativo, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre isso, tá? Receita líquida operacional menos os custos é igual a lucro bruto, porque tem muita pegadinha nesse sentido. Continuando. A receita bruta operacional, que está dentro da estrutura do DRE, são operações ligadas ao objeto social da empresa. O que quer dizer isso? É resultante da atividade principal da empresa, pois corresponde a tudo que a empresa faturou no ano. Então vamos lá. O objetivo dessa empresa é a receita nas vendas, tá? E a receita de prestação de serviço. Ou seja, o objeto social dela digamos, nas vendas e na prestação de serviços. Então, a receita bruta operacional, repetindo, são operações ligadas ao objeto social da empresa. É resultante da atividade principal da empresa, pois corresponde a tudo que a empresa faturou no ano. Então, eu quero que vocês prestem atenção que dentro da receita bruta operacional, as duas contas que fazem parte, que faz parte, tá, dessa estrutura da receita bruta operacional, é a receita das vendas e a receita de prestação de serviços. Quero que vocês grifem no trabalho de vocês, ok? Continuando, nós vamos agora para a unidade 6, que fala sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido. A Lei 6.404 estabelece que a companhia, ao elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, está dispensada a elaboração da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Tá? No outro slide eu vou falar por quê. Então, grifem isso aí. Na demonstração das mutações do patrimônio líquido está dispensada, ou seja, não precisa, a elaboração da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Tá? Então, eu ainda coloquei aqui uma informação para vocês, vale lembrar, tá? Que a conta capital social, ela evidencia investimentos realizados pelos sócios quando do nascimento, abertura da empresa. Ou seja, abriu a empresa, então é quanto aquele sócio investiu, tá, naquela empresa. Então, a conta capital social, ela faz parte do patrimônio líquido. Por quê? Porque o patrimônio líquido é um investimento dos sócios na abertura da empresa. Ou seja, capital social, cuidado, ela não é ativo. Por que ela é patrimônio líquido? Que é onde vem recursos. Lembra que a gente lá no estudo das nossas unidades, a gente falava que tem recursos próprios e recursos de terceiros? Então, o patrimônio líquido é o recurso próprio. Próprio de quem? É o recurso dos sócios. Capital social é patrimônio líquido. Cuidado, porque sempre vem ativo como pegadinha, não é ativo. Ok? Continuando. Gente, aqui é bem simplesinho uma estrutura da demonstração da mutação do patrimônio líquido. Nós não vamos cobrar essa estrutura a vocês, tá? É só para vocês terem uma noção. A demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, ela está dentro dessa demonstração aqui. A demonstração da mutação do patrimônio líquido é uma demonstração completa. Tem tudo. Tá? Ela é demonstração completa. E as mesmas contas da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que é a DLPA, são as mesmas contas utilizadas. Então é por isso que está dispensada. Por quê? Porque a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela é completa, ou seja, ela consegue englobar tudo. Então nós não precisamos fazer uma outra demonstração, ok? E aqui, ó, o que vem a ser a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? É um relatório contábil destinado a evidenciar, em um determinado momento, as mutações ocorridas nos resultados acumulados, fundamentado na norma brasileira de contabilidade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, a gente poder ver os resultados acumulados, ou seja,
Quais foram as alterações? O que ocorreu? Então, esse é um relatório contábil. Ou seja, será que houve lucro? Será que nós tivemos prejuízos? Então, preste atenção, tá, nessa pergunta, tá? Nessa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Para que vocês possam. Então, aqui já diz, ó, resultados acumulados, fundamentado na norma brasileira de contabilidade, que é, né, a nossa norma, né, nossa norma, ok? Continuando. Gente, a gente já está na unidade 7, tá? Por que nós já fomos específicos para poder ajudá-los para a prova presencial, tá? Então, nós vamos nos tópicos principais. A análise das demonstrações contábeis. Querido, para que servem as demonstrações contábeis? Constitui-se elemento fundamental para o conhecimento da real estrutura econômica financeira das empresas. Ou seja, ela serve de guia, como instrumento de prevenção da saúde financeira das empresas. Para eu saber como é que está essa empresa, como é que está em nível de obrigações, será que ela vai ter para poder pagar as suas dívidas? Será que ela dispõe para poder pagar as suas dívidas? Tá? Então, as demonstrações contábeis são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Olha só, no balanço patrimonial, queridos, tá assim, BP, quer dizer balanço patrimonial. Se na sua prova você quiser colocar BP, não tem problema. Mas eu acho melhor que você escreva, porque você pode errar a sigla. E se você errar a sigla, vai ficar difícil, tá? Então, nós não vamos, por exemplo, então, ó, balanço patrimonial, BP, demonstração do resultado do exercício, DRS. Se você quiser, não tem problema. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. Demonstrações dos fluxos de caixa, DFC. Demonstração do valor adicionado, DVA. Ok? Então, é importante que vocês saibam esse nome das demonstrações. Outra coisa, queridos, cuidado. Quando eu falo demonstração contábil, eu não falo de ativo, eu não falo de passivo, eu falo o nome da demonstração contábil. Então, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil. Quando eu falo demonstração do resultado do exercício, é uma demonstração dos resultados do exercício. Então, eu estou falando da demonstração, não estou falando de caixa, eu não estou falando de estoque de mercadorias, que tem pessoas que, assim, na hora de estar estudando, mistura um pouco. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês? Prestem bastante atenção e grifem, por isso que eu estou grifando. O nome é Balanço Patrimonial, BP. Se quiser colocar BP, não tem problema. Ok, queridos? Continuando. Conhecer a real situação econômica e financeira de qualquer empresa só é possível mediante informações consolidadas sobre 3 aspectos. Queridos, olha só. Como é que eu vou verificar se uma empresa ela está consolidada? Tá? Então, o que eu gostaria de falar com vocês? Cuidado quando eu falo aspectos, tá? Que vocês grifem, eu não estou falando de demonstração. Quando eu falar de demonstração, eu vou falar demonstração contábil. Demonstração contábil é uma coisa, são o nome das demonstrações. Quando eu falo aspectos, eu estou falando o quê? Como é que eu sei que a situação econômica e financeira de qualquer empresa, que é o índice de liquidez, endividamento e rentabilidade? O que quer dizer isso? A liquidez, né, queridos, é a capacidade de pagamento. Será que eu consigo pagar? Será que eu tenho para poder pagar? O endividamento, como estão as minhas obrigações? Quanto eu devo no mercado? Será que eu devo mais do que eu tenho? Então, é o endividamento. A rentabilidade ela fala de lucratividade, sabe? Como que está esse aspecto? Como que está a minha lucratividade para eu cumprir com meus compromissos, ok? Então, 3 aspectos: liquidez, endividamento e rentabilidade. Eu não estou falando de demonstração. Cuidado que tem muita pegadinha.
Digamos que chega e coloca um montão de nome de demonstração para você. Não é demonstração. Eu estou perguntando quais são os 3 aspectos, quais são as 3 situações que eu consigo saber como está a empresa, tanto economicamente como financeiro, ok? E nós podemos, na demonstração contábil, nós temos a análise econômica e a análise financeira. A análise focada em aspectos econômicos, é possível identificar resultados através dos índices de rentabilidade. A análise focada em aspectos financeiros, o objetivo é identificar resultados através do índice de liquidez, tá? Índices de liquidez, tá, queridos? Até botei assim, através do índice dos índices, não, é através dos índices de liquidez. Então, nós podemos analisar pelo aspecto econômico e financeiro, tá? O aspecto, eu até coloquei o aspecto econômico, que é a parte que eu boto como econômico uma coisa mais geral. Então, falo pela rentabilidade, índice de rentabilidade, que lembra, né, a lucratividade. Quando eu falo financeiro, eu falo de... Lembra assim, gente, finanças, lembra de bolso, tá? Financeiro, lembra de bolso. Como é que eu tô? Liquidez. Qual é a minha capacidade de pagamento, tá? Então, por isso que eu botei finanças, liquidez. Econômico, você lembra mais de geral e você vai lembrar da rentabilidade. Queridos, isso é importante. A análise é focada em econômica, análise focada em aspectos financeiros. Então, o aspecto econômico é uma coisa mais ampla, eu vejo a rentabilidade. O aspecto financeiro, eu lembro do meu bolso. Líquido, quanto que eu tenho no bolso líquido? É a minha capacidade de pagamento, ok? E vamos lá na nossa unidade 8. Quanto a empresa dispõe para cada real que deve? Os índices são utilizados para avaliar a capacidade financeira. Através dos índices obtidos, adotam-se medidas preventivas para a manutenção da capacidade de solvência satisfatória na empresa. Ou seja, implícita nos pagamentos realizados pontualmente no vencimento. O que eu quero falar sobre isso, meus queridos? Os índices servem para avaliar a capacidade financeira. Nós temos vencimentos de longo prazo, curto prazo e curtíssimo prazo, que é o imediato. É aquilo que eu tenho no momento, ok? Então, as fórmulas utilizadas para a obtenção dos índices começam com o seguinte questionamento: quando a empresa dispõe para cada real que deve? A resposta é obtida pela interpretação dos cálculos realizados. Vamos passar. Vamos lá. Qualquer índice de liquidez, o que eu falei para vocês? Liquidez, capacidade de pagamento, tá? Será considerada satisfatória quando o resultado obtido for maior ou igual a R$1, tá? Isso aí é o índice. Sendo inferior, será identificada a situação de necessidade financeira no capital de giro. Então, índice de liquidez maior ou igual a R$1, satisfatória, tá? Então, o que é o índice de liquidez? Imediata. Evidencia a capacidade de pagamento de curto prazo, considerando somente recursos imediatos. Ou seja, naquele momento, preste atenção, recursos imediatos é naquele momento. Quanta empresa dispõe de recursos existentes no caixa, no banco conta movimento, nas aplicações financeiras de curto prazo para honrar seus compromissos assumidos perante terceiros. Então, liquidez imediata, capacidade de pagamento de curto prazo. Por isso que está imediato, curto prazo. Imediato, no momento. Quanto ele dispõe no caixa, no banco conta movimento. Perguntou sobre essa informação. Liquidez imediata é aquilo que eu tenho no momento. Eu tenho quanto? Eu tenho 100 mil. Então, é aquilo que eu tenho, que é a soma do caixa, do banco conta movimento. Então, são aspectos de quê? Curto prazo, tá? Então, quando ele bota assim, disponível, que é quanto tem no meu caixa, no meu banco conta movimento, nas minhas aplicações financeiras, dividido pelo passivo circulante. Queridos, passivo circulante são dívidas de curto prazo, tá? Passivo circulante, dívidas de curto prazo, tá? Então, é aquilo que eu tenho no momento. Queridos, o que pode ser perguntado para vocês?
Quais são as contas de passivo circulante? Só queria frisar uma coisa. Fornecedores é conta de passivo circulante. Por quê? Recursos que eu estou pegando de terceiros. Toda nomenclatura a pagar são contas que eu pego de terceiros. Empréstimos, fornecedores, ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Curto prazo, considerando somente recursos imediatos. Deu essa informação, recursos imediatos, ou seja, é o que eu tenho naquele momento. Então, é liquidez imediata. Continuando, liquidez corrente. O que é liquidez corrente? Evidencia a capacidade de pagamento de curto prazo, ou seja, quanto a empresa dispõe para honrar seus compromissos assumidos perante terceiros. Ou seja, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, nós sabemos que no ativo circulante nós temos a conta caixa, banco, aplicações, nós temos estoque de mercadorias, nós temos estoque de material. O que quer dizer isso? Circulante. Que estão em constantes, ou seja, movimento. Por exemplo, eu começo com tanto no meu caixa e no final do dia eu posso ter menos ou mais. Ou continuar com mais. Eles estão sempre em constante movimento. Eu tenho X de mercadorias no meu estoque. Mas à medida que vai vendendo, vai saindo. Então, está em constante movimento. Tá? Então, é o ativo circulante. Quando eu falo lá do disponível, que na outra informação, o disponível é aquilo que eu tenho. Poxa, o que tem disponível de valor no meu caixa, de valor no meu banco conta movimento, de valor as explicações financeiras de curto prazo. Queridos, é isso que pode cair em relação... Ninguém vai mandar vocês calcularem esses índices, tá? Mas o que é importante é vocês saberem, poxa, o que eu posso saber em relação, por exemplo, a conta de ativo circulante, para eu saber que um caixa é ativo, banco, conta movimento, tá? Para vocês poderem ir lá na unidade 3, a gente fala sobre essas contas, a gente está sempre lembrando sobre as contas, tá? E liquidez seca, que evidencia a capacidade de pagamento de curto prazo sem a provável influência do estoque de mercadorias, menos o estoque de mercadorias. Queridos, nós não vamos, mais uma vez, pedir para calcular índice, tá? Para que vocês tenham uma noção. Só que a gente pode pedir conta de ativo circulante. Aí eu posso botar um fornecedores como conta de ativo circulante. Aí você já sabe que não é, tá? Que é caixa, banco, certo? Que é caixa, banco, duplicatas a receber, toda a nomenclatura a receber, tá? Então, estoque de mercadorias, ok, queridos? Então, a nossa prova não terá parte para cálculos de índice, tá? Nesse sentido. Esse aqui, queridos, são os tópicos principais que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Preste atenção, vão direto aos pontos que estão aqui, porque vai ajudar muito para vocês. Eu desejo para vocês uma excelente prova. Vocês têm toda a capacidade, já deu tudo certo, estamos juntos nessa caminhada. Você é mais que vencedor. O que você precisar, eu estou inteira à disposição. Então, o que eu quero que vocês façam? Vão naquele primeiro vídeo de 1 a 4 e estudem novamente junto com os exercícios. Agora aqui eu fiz diferente, nas unidades 5 a 8, eu quero que vocês estudem também esse vídeo, tá? E aí eu assim, asseguro a vocês que vocês, com aquele primeiro vídeo da unidade de 1 a 4, tá? E mais esse vídeo, por isso que eu quis fazer esse vídeo contemplando todo, para que possa ajudar vocês, para vocês não precisarem ir na unidade 5, não. Vocês podem estudar pelo primeiro vídeo, unidade 1 a 4, e esse segundo vídeo, unidade 1 a 8. Nós temos exercício lá de 1 a 4, ok? E eu asseguro a vocês que já deu tudo certo, vocês são mais que vencedores e estamos juntos nessa caminhada, ok? O que vocês precisarem, nós teremos partes discursivas e objetivas, tá? Mas vocês são mais que vencedores. Fiquem com Deus. Excelente avaliação
e vamos estar no decorrer da semana.